Bom dia, nós somos a equipe Gnomos do Amor da Sala 6 do Colégio SESI SIC e vamos apresentar sobre água que pega fogo. Termoquímica. A termoquímica é uma parte da química que estuda as trocas de calor, ou seja, a transferência de energia envolvida durante as reações químicas. Além disso, a termoquímica também se ocupa em entender a transferência de calor existente nos fenômenos físicos, como as transformações de estados físicos entre estado sólido, líquido e gasoso. Para uma melhor compreensão do assunto, é importante conhecer os principais conceitos da termodinâmica. São eles: o calor, que é a energia térmica envolvida nas reações químicas. O calor sempre ocorre do corpo de maior temperatura, ou seja, mais quente para o corpo de temperatura mais baixa, isto é, mais frio. Energia. A energia consiste na capacidade de realizar trabalho ou transformar calor. Trabalho é a força aplicada de um objeto para deslocá-lo de um ponto ao outro. Corresponde à troca de energia sem que haja diferença de temperatura. Na termoquímica, as reações químicas que ocorrem durante as trocas de energia na forma de calor são divididas em reações exotérmicas e endotérmicas. Reação exotérmica. Na termoquímica, a reação exotérmica é o oposto da reação endotérmica. Nesse caso, o que ocorre é a liberação de calor durante as reações químicas. A sensação caracterizada por esse fenômeno é de aquecimento. Um exemplo do cotidiano que consiste na reação exotérmica é aquecer as mãos na lareira. A combustão da lenha libera calor para o meio externo, causando a sensação de aquecimento. Ainda utilizando o exemplo da combustão, temos a queima do álcool, da gasolina e do óleo diesel dos automóveis, além da queima de papel e gases aplicados nas reações que liberam calor. Reação endotérmica. Na termoquímica, as reações químicas, como dito acima, podem liberar ou absorver energia. A troca de calor entre as substâncias acontece entre o corpo que contém maior temperatura para o que possui menor temperatura. A reação endotérmica acontece pela absorção de calor. Nesse caso, um corpo absorve calor e, simultaneamente, libera calor pelo sistema em que ele está inserido. As reações endotérmicas são caracterizadas pela sensação de resfriamento. Um bom exemplo de reação endotérmica é o fenômeno da fotossíntese. Quando a luz do sol penetra em uma molécula de clorofila das plantas, ela absorve uma parte da energia luminosa, de forma que a reação do gás carbônico em contato com a água produz a glicose, além da liberação de oxigênio. Entalpia. A entalpia é um conceito relacionado à termoquímica, que consiste na quantidade de energia trocada entre as substâncias. No Sistema Internacional de Unidades, SI, essa grandeza física é medida em joules, J. Caracterizada pela letra H em um sistema, a entalpia tem relação com a energia interna de cada substância. Contudo, não é possível medir o valor máximo da entalpia de cada substância de forma separada, e sim a variação de entalpia de uma reação medida através de aparelhos chamados de calorímetros. Tipos de entalpia. Os tipos de entalpia mais comuns são entalpia de formação correspondente, a energia absorvida ou liberada necessária para formar um mol de cada substância. Nesse caso, as substâncias devem ser simples, caracterizadas por pressão e temperatura constantes. Entalpia de padrão de combustão é a energia liberada no processo de combustão completa. É necessário que a pressão e a temperatura também sejam constantes para ocorrer a reação química. Efeito de temperatura química nas reações. A temperatura é a medida de agitação térmica das partículas, que consistem em substâncias sendo, portanto, diretamente proporcional à energia cinética delas. Isso significa que quanto maior a agitação das partículas, maior será a temperatura, e vice-versa. Assim, quando aumentarmos a temperatura do meio, aumentará-se a energia cinética à medida das partículas envolvidas na reação. E, com isso, há um maior número de colisões entre elas. Conforme explicado na teoria das colisões, para que uma reação ocorra, as partículas, moléculas, átomos, íons e etc., os reagentes devem colidir entre si. Mas essa colisão deve ser efetiva, ou seja, deve ser feita em uma orientação adequada e com energia suficiente. Desse modo, o maior número de colisões, a probabilidade de ocorrer colisões efetivas é maior.
e, consequentemente, a reação química ocorre mais rapidamente. Podemos então chegar à seguinte conclusão: em geral, as reações químicas ocorrem com uma velocidade maior com o aumento da temperatura. Por que a água pega fogo? O fluido de isqueiro de butano C4H10 ou nafta C6H6 é um composto químico geralmente usado em dispositivos projetados para a criação e sustentação do fogo. É constituído basicamente de hidrocarbonetos gasosos, então não se mistura com a água. Além disso, é incolor, por isso não podemos ver, inflamável e menos denso que a água. Então fica em cima e podemos observar o fogo no topo do recipiente. O que é butano? Uma das formas mais comuns de líquido de isqueiro é constituída por butano, C4H10. Encontrado em grelhas a gás, tochas e isqueiros de cigarro, ele é um dos fluidos mais comuns e acessíveis disponível no mercado. Em sua forma comercial, o N-butano também é utilizado como aditivo de gasolina, com a função de aumentar a volatilidade do combustível e a qualidade da performance do motor. Outro fluido multiuso para isqueiros é a querosene, também conhecida como óleo de parafina ou óleo de carvão. Ela tem várias composições químicas utilizadas para abastecer lâmpadas, acender churrasqueiras e queimar madeira. A querosene também é aplicada como carregador em sprays, inseticidas e como combustível para motores de jatos. Esse líquido constitui até 25% do volume total do petróleo puro do mundo e é fabricado usando uma série de diferentes métodos de destilação. O que é a nafta? Como alternativa para o butano como fluido de isqueiro, há uma mistura de hidrocarbonetos altamente inflamáveis chamada nafta, também conhecida como benzeno C6H6. Com um odor doce, trata-se de um composto químico líquido e incolor até que ele alcance a temperatura ambiente, quando ele adquire um tom amarelo claro. Vários fabricantes produzem fluidos de isqueiros com benzeno, e esses produtos podem ser tanto utilizados como fonte de combustível para remover alcatrão, gorduras, etiquetas e manchas de óleo. Materiais. Os materiais que serão usados nesse experimento serão água, um Erlenmeyer ou garrafa, um acendedor de fogão, fósforos ou isqueiro e o fluido de isqueiro. Como fazer o experimento? É necessário colocar uma camada fina de fluido de isqueiro no Erlenmeyer e mexer para fazer com que ele fique na borda do vidro. Depois, basta adicionar água mineral até encher o Erlenmeyer e acender o fogo com acendedor de fogão, isqueiro ou fósforo. E agora, o aluno Augusto Chimansky irá realizar a prática Água que Pega Fogo com jaleco e óculos para sua segurança, de acordo com as orientações dadas pelo professor Alexandre Bueno, de Química. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um experimento Água que Pega Fogo da equipe 7 de Gnomos do Amor, da sala 6. Eu vou demonstrar para vocês o experimento Água que Pega Fogo e são compostos de apenas dois ingredientes, água e fluido de isqueiro. Primeiro, adicionamos o fluido de isqueiro dentro de uma garrafa bojuda ou de uma Erlenmeyer, mas o mais eficaz seria uma Erlenmeyer, mas como não temos aqui, eu usaria uma garrafa de vinho, então ela tem que ser um pouco mais bojuda e a garrafa tem que ser, e a boca da garrafa tem que ser mais comprida e aqui abaixo, porque já vou explicar. Nós colocamos o fluido de isqueiro. E detalhe, atenção, quando usamos o fluido de isqueiro, isso aqui bem longe da garrafa, para não corrermos nenhum acidente. Colocamos o fluido de isqueiro e damos uma leve esfregada na garrafa com o fluido. Colocamos o fluido normalmente na garrafa. Colocamos a água na garrafa. Temos que encher a garrafa até a borda. O fluido ele vai ficar na borda da garrafa porque o fluido é menos denso que a água.
Demos uma secada na garrafa, né, para nenhum acidente inflamado. E para demonstrar que isso é uma água normal, eu vou beber um gole. Uma... totalmente normal. E pegamos um isqueiro, fósforo. E achamos. É um projeto termoquímico, e para mostrar que não é nenhum efeito do vídeo, que é fogo realmente. Esse foi o projeto de química de termo. Esse foi o projeto de química água que pega fogo da equipe 6, da equipe 7 de Vamos do Amor. Resultados. Como a prática foi bem sucedida, é possível observar fogo na superfície da água, como se a água estivesse, entre aspas, pegando fogo. Isso se dá em razão do fluido colocado anteriormente. Conclusão. Conclui-se então que o experimento da água que pega fogo se adequa ao conteúdo de termoquímica estudado nessa oficina. Termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de calor envolvida nas reações químicas, e a prática da água que pega fogo está relacionada com o conteúdo mediante a liberação de calor provocada no experimento. E os sites que foram utilizados para a realização desse experimento foram Manual do Mundo, Só Física, Educação UOL, Brasil Escola, Toda Matéria. E essa foi a nossa apresentação sobre água que pega fogo, da matéria Química, com orientações do professor Alexandre Bueno, do Colégio SESI SIC.